Então, vamos lá. A minha parceria no DivaPod é com a jornalista e fotógrafa Ivna Sá. Então, a gente conduz um podcast que é um podcast para mulheres, com temas igual vocês trazem aqui, na pauta do dia, na ordem do dia. A gente fala que podcast é lugar de contar histórias. Então, a gente faz o quê? Leva pessoas com boas histórias. A gente acabou de Dia das Crianças, né? Leila esteve no nosso podcast para contar um pouco o mundo pela ótica. Assistirei Leiloca lá. O mundo pela ótica das crianças, juntamente com a sobrinha da Ivna, que é a Beatriz. Então, a gente traz pessoas inspiradoras com suas histórias. Para assistir o nosso podcast, você vai lá no canal do YouTube do Viva Sua Real Beleza, que é um projeto da minha parceira fotógrafa. Uhum. Ela tem um programa para mulheres, ela tem um evento que ela faz anualmente, né? Quase sempre anualmente, para mulheres. E eu sou parceira dela nessa comunidade de mulheres que a gente criou, que chama Diva, Comunidade de Divas. Legal. E a partir da comunidade de divas, a gente criou o DivaPod, que é esse podcast que a gente já está lá com mais de quase 60 podcasts. Pode dar o canal, pode dar o Instagram, fica à vontade. O nosso Instagram é Sou Diva de Verdade, @SouDivaDeVerdade, no Instagram, no TikTok, estamos no TikTok, nos rendemos ao TikTok. Eu vi essa chamadinha. Leila, já vai começar o podcast. Ivna, vai começar o podcast. Calma, você não sabe que agora... gente aí um pouco desse podcast. Que isso? Na verdade, muito bom. A gente teve uma entrevistada que foi muito, muito bom. Na verdade, a gente tem muitas, né? A gente já teve... inclusive, a gente não leva só mulheres. A gente já teve alguns homens. Teve um grande amigo que teve lá, que ele fez um transplante de rim. Então, ele histórias veio de superação lá, né? Muitas. Traz histórias, muitas superação. histórias. Agora, em setembro, a gente fez um setembro verde e amarelo, né? Que é o setembro verde, que é da questão da deficiência, e o amarelo, prevenção ao suicídio. Então, a gente teve uma mãe lutada que perdeu sua filha de 15 anos para o suicídio. Então, esse podcast está muito forte, muito bonito. E a gente gravou 2 episódios com ela, sendo o segundo, que é o Peça Ajuda, que é um programa que nasceu no dia que a mãe dela, que a filha dela faleceu. Ela começou a criar. Que triste. É uma história muito, assim, tem que ver, tem que assistir com o lencinho do lado. É realmente muito forte. E então é isso. A gente leva pessoas com histórias inspiradoras para nós mulheres e obviamente também vai homens. Então a gente já teve um grande amigo também que é um doutor na área de inteligência artificial que veio falar sobre essa questão da inteligência artificial, sobre a IA generativa. Então assim, foi muito interessante também. A gente já teve o Ezencleve, a gente teve recentemente então a gente traz, né, mulheres e homens com histórias inspiradoras ou com temas que a gente julga necessário para a discussão, né, assim, da sociedade, sobretudo aquele bate-papo descontraído. Sim, super descontraído. Você está falando que você tem a telinha ali, um cronômetro, lá a gente põe, porque também são 2 comunicadoras, e Ivna também é comunicadora, então a gente literalmente põe o cronômetro do celular e fica de relance no olho, assim, para não passar do tempo, porque se deixar é isso mesmo. Aqui até passa um pouquinho, mas ela colocou que eu tava passando demais. São tão gostosas que a gente nem percebe, não, né? sério, tem histórias que a gente conta aqui. Como esse papo leve... Nossa. Pode ficar à vontade. Eu fico muito feliz, sabe por quê, o Kenny? Eu até comentei nos bastidores aqui que a ideia do podcast de contar a história é porque você não nasceu a Kênia, que fez publicidade, você nasceu a filha do seu João, da dona Lela, você teve uma história, você teve um caminho. Então as pessoas às vezes querem ir num podcast para primeiramente falar do trabalho delas, o que é que eu faço, o meu arroba, o meu Instagram, vai acontecer, isso vai acontecer. Mas o que as pessoas quando estão assistindo falam: gente, a Kênia era jogadora de vôlei, eu não sabia. Isso. Gente, a Kênia é casada com o Giovanni, o Nani. Então, assim, eu acho muito legal. Então, todo podcast que eu vou, eu faço questão de... Porque eu não nasci locutor de rádio. O rádio sempre foi um sonho. E eu busquei e cheguei no rádio. Mas eu conto que eu trabalhei na Celite, eu conto que eu trabalhei no hospital, eu conto onde eu estudei. Eu faço questão, porque essas coisas é que moldam a nossa história, os nossos calos de vida. Essa pessoa Com super, certeza. hiper, mega, max, comunicativa, inteligente, energia boa, tudo isso foi construído com o tempo. E eu acho que o bom do podcast, quando é podcast de histórias vencedoras, inovadoras, enfim, qualquer história, é pra gente entender, falar, nossa, porque a gente acha que a nossa história não inspira ninguém, mas tem gente observando, Com certeza. tem gente falando bem de você nas costas, mal também, né? É brincadeira. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Ô, MacGyver,
e eu, você e minhas escolhas. Eu e O minhas você escolhas. é por você. Mas é bom, né? O eu e minhas Eu tô escolhas brincando, nasce, eu e minhas escolhas. o eu e minhas escolhas nasce exatamente para que a gente pudesse ser a escolha das pessoas nas organizações em um treinamento, em uma formação um pouco mais disruptiva, um pouco diferente. Porque tá todo mundo Só um cansado. minutinho, Magave. Altas palavras técnicas. Não, Sacou? disruptiva. É tipo virar e falar assim, obsoleto, cara. O quê? Hã? Que é velho. Explica pra gente um pouco aí. O que é disruptivo? É Isso. aquilo que rompe com o tradicional. Então, tá todo mundo muito acostumado no esquema da educação a formalidade e a tradicionalidade, que é mesa, todo mundo sentado, escutando alguém, e esse alguém fala, e eu recebo o que eu tô aprendendo por essa pessoa. Uhum. O disruptivo, ele traz o diferente, ele faz com que a gente tenha momentos de provocação sobre o tema, ok? Eu falo sobre o tema, mas eu coloco você para, de modo diferente, confrontar com aquilo que foi falado. Então, você vai poder usar, por exemplo, o próprio Lego para construir soluções. O Lego dentro desse texto é tipo uma dinâmica, né? É uma dinâmica. Quando eu dava aula de telemarketing também, eu fazia com aqueles barbantes. Você joga o barbante na mão de um, de outro, vira aquele embaraço todo. Pra quem jogou o primeiro barbante? Dinâmica. Ah, pro Giovanni. E o que ele falou sobre ele? É mais ou menos nesses estilos de dinâmica. O Lego, ele trabalha, ele tem o fôlego, né? Dentro, inclusive, do que a gente chama de Lego Serious Play, que é essa certificação internacional, ele tem o intuito de ser a materialização daquilo que eu estou pensando. Então, eu vou materializar aonde? Eu posso materializar no Lego, eu posso materializar num desenho, eu posso materializar na massinha. Então, a equipe, né, a pessoa ou a equipe vai materializar e criar o que a gente chama de modelo. Então, aquele modelo, aquilo que ela construiu, diz daquilo que ela pensou sobre aquilo que foi falado e como ela, de alguma forma, dialoga aquilo que foi falado na organização. Então, ali ela constrói algo como ela estivesse vendo como que seria. Ah, eu entendi que isso poderia contribuir nisso. Então, ela constrói ali o seu modelo nessa construção, ou com Lego, ou com massinha, ou com desenho. Eu já dei treinamentos em que a gente já foi para a cozinha. Então, a gente já trabalhou planejamento estratégico, é só você lembrar aí de um programa super famoso, que é o... como que chama Eita! O Mestre Jacan, que é o Pesadelo na Cozinha. Sim, Pesadelo na Cozinha. Já assisti demais. Só lembrar dessa inspiração. Então, ou seja, eu já levei pessoas, né, assim, das organizações para a gente poder trabalhar planejamento estratégico, gestão do tempo, para fazer bolos. Não, mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Na cozinha, a gente tem uma gestão do tempo absurda. Você precisa digerir os seus insumos, você precisa gerir o tempo. Então, na verdade, o disruptivo entra exatamente nisso. Você é o suporte para aquela pessoa quebrar aquele paradigma que ela tem de achar que a forma dela é a única forma de fazer. Não, deixa eu te mostrar que tem outra forma. Vamos tentar desse jeito. Em vez de você trazer do modo tradicional, pensa lá no seu trabalho, quanto tempo você vai gastar. Você consegue, em outra situação, que seja a da cozinha ou em outro desenho, você consegue trazer aquilo que é do seu trabalho para ali e você consegue perceber, opa, a gente não está gerindo bem os nossos insumos, a gente não está fazendo a lista de material, a gente não está... Então, a gente, na verdade, espelha para outros ambientes, para que naquele momento as pessoas da empresa consigam perceber quais são as soluções que elas poderiam dar, mas não no contexto do trabalho. Vamos pensar na cozinha. E ali saem insights muito interessantes. Assim, a gente traz soluções que são altamente aplicadas nas organizações e são muito interessantes. Recentemente, eu estive num cliente com uma metodologia que eu utilizo muito, que eu adoro e que eu trouxe da Google Ventures, que existe um livro publicado que chama Sprint, do Jenkins, que é um cara da Google Ventures. Ele descreveu como a Google ajuda as empresas a produzir projetos. Então, eu peguei esse livro, transformei ele em um curso, e hoje, dentro das organizações, eu ajudo as empresas a construir projetos em 5 dias. Na verdade, são 5 dias, isso é do livro, são 5 dias e normalmente a gente faz em 5 passos, porque eu já tive o sprint do sprint, a gente construiu em 3 dias. 4 projetos incríveis que vão, na verdade, você não tem a dimensão de que em 3 dias você conseguisse fazer isso, mas você consegue dar um excelente pontapé para que a empresa fale, nossa, esse projeto é altamente aplicável. Então, você tem um processo imersivo em que as empresas podem trazer os seus colaboradores e ali pensar em projetos altamente aplicáveis em apenas 5 dias, assim como a Google.